A equipe que vai fazer a live hoje é a equipe que está trabalhando os crimes na época da pandemia e tem como o seu co-orientador e também, né, o nosso convidado para falar hoje aqui na live, o professor da UFN e delegado aqui da Polícia Civil de Santa Maria, que terá o currículo apresentado por um dos nossos, né, alunos da equipe, o Felipe Martins, que é do sexto semestre do curso de Direito, né, ali da UFN, seguido pelo Pedro, que logo depois, né, irá mediar a palestra, a live, junto com o Felipe, fazendo diversas perguntas sobre essa situação dos crimes envolvendo o ambiente virtual, né, na pandemia em Santa Maria e região, aqui, né, nessa nossa live. Então, já vou passar a palavra diretamente para os nossos mediadores, que estão representando a equipe do que a gente costumou apelidar de golpes, né, na pandemia, golpes virtuais na época de pandemia. É um prazer, né, estar aqui com vocês hoje e espero que essa nossa conversa seja muito produtiva e que alcance diversas pessoas, né, para que a comunidade santamariense consiga se envolver um pouco com o trabalho que os universitários do nosso curso de Direito da UFN, o que eles andam fazendo aqui na extensão. Obrigada. Passo a palavra para o Felipe. O volume. Microfone, Felipe. Pequeno detalhe. Boa noite, então, professor Sandro. Boa noite, professora Angelita. Boa noite, professor Sela, demais professores presentes na sala e demais colegas e visitantes. Então, eu me chamo Felipe Martins, sou aluno do sexto semestre, como a professora Angelita já falou, e eu fiquei incumbido de mediar esse bate-papo que nós vamos ter hoje à noite sobre os crimes em tempo de pandemia. Então, eu vou apresentar aqui o professor Sandro, que vai fazer uma explanação sobre as experiências dele, né, como delegado e como professor, o que ele tem a acrescentar para nós aí, para as demais pessoas que possam estar assistindo a essa apresentação. Então, professor em Direito Penal e Direito Processual Penal, especialista em Direito Público, mestrando e doutorando em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, delegado de Polícia Regional do Estado do Rio Grande do Sul. Eu apresento a vocês, então, o professor Sandro. Uma boa noite a todos e que a gente aproveite muito aí. Vamos aproveitar para, pensando em algumas perguntas, para a gente, ao final, poder fazê-las ao professor, para a gente poder tirar o máximo de informação possível, né, que ele tenha a nos passar. Com a palavra, o senhor professor Sandro. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pedro. Boa noite, a professora Angelita. Prazer estar aqui colaborando com o Coronajur. Acho que esse projeto é extremamente elogiável. Nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos estranhos, e nesses períodos diferentes surgem novos conflitos, novas situações, novas questões a serem solucionadas, a serem solvidas pela academia, pela ciência do direito, e nós precisamos, então, nos adaptar a essas novas realidades. E o Coronajur é uma maneira de levar informações às pessoas que estão convivendo com essa questão pandêmica, com esses problemas todos que estão surgindo, e levar essas informações para esclarecer as pessoas, porque como nós mudamos a maneira de viver, como nós alteramos, professora Angelita, a forma de encarar as questões que estão surgindo, surgiram um sem número de problemas em todas as áreas. E na minha área, em especial, na área do direito penal, né, nós fomos, vamos dizer assim, enxurrados, essa é a palavra, por uma onda de crimes virtuais. Os crimes virtuais
incrementaram-se, expandiram-se exponencialmente nesse período, e graças ao quê? Graças à maneira como nós passamos a viver a partir do surgimento da pandemia. Nós começamos a ficar mais enclausurados, isolados socialmente, consequentemente mais conectados, né? E por estarmos mais conectados, estarmos vivendo mais tempo no ambiente virtual, ficamos mais vulneráveis, mais suscetíveis de ser vitimados por algumas condutas, porque o incremento que nós recebemos nesse período, por exemplo, o aumento do e-commerce, a questão da telemedicina, a questão do home office, que, vamos dizer assim, expandiu-se muito nesse período, né? Era algo pouco utilizado e virou algo muito comum, muito corriqueiro, né? E talvez tenha sido uma das coisas que chegou e vai ficar para melhorar a vida de todos nós. Todavia, ao mesmo tempo em que os benefícios desse novo mundo surgiram, com ele, né, corolários a ele, surgiram também oportunidades para os criminosos do ambiente digital, do ambiente virtual. A internet, ela permite que o indivíduo consiga nela navegar e lesar um sem número de pessoas. Isso tem acontecido. E eu, quando convidado por vocês para falar sobre essa temática, me dei o trabalho de fazer uma pesquisa estatística, para a gente ver o que aconteceu nesse período. Nós tivemos, por exemplo, um aumento no número da clonagem de WhatsApp, Facebook e Instagram. Esses números aumentaram em torno de 40% nesse período da pandemia. Isso não é pouco, né? 40% de aumento. Nós tivemos só no segundo semestre desse ano mais de 200 fatos registrados somente na cidade de Santa Maria. Nós tivemos o aumento das fraudes bancárias, né? Gritantemente também. O golpe do boleto falso, que se expandiu muito nesse período, graças ao e-commerce, e também graças à questão que as pessoas passaram a ficar mais tempo linkadas, e aí começaram a receber e-mails, e aí as pessoas são incautas, são descuidadas, acabam abrindo e-mail de pessoas desconhecidas, e aí acham que estão recebendo um e-mail do cartório de uma determinada empresa com quem mantém relações negociais, e abrem os anexos desses e-mails, ali tem boletos falsos, acham que são operações atreladas. Grandes empresas caíram nesses golpes. Quer dizer, existia uma fragilidade, não havia uma segurança digital, não havia uma segurança específica para como encarar essas novas situações que estavam surgindo, né? Contratações fraudulentas de operadores de telefonia, o golpe do LX, que é uma coisa que surgiu, né? Nesse período não existia antes, né? As compras, os problemas do e-commerce, a questão da clonagem dos cartões bancários, o golpe do cartão. Nós fomos lá em São Paulo, na semana passada, prender uma quadrilha que praticava golpes, né? Começava através de captação de informações nas redes sociais das pessoas. A partir dessas informações, até porque, mesmo em pandemia, as pessoas põem ali fotos, né? Dormindo, acordando, jantando, almoçando, com a família, né? No quintal, na varanda, na cozinha. Quer dizer, todas as informações das casas das pessoas estão disponíveis. Eu conheço a casa de muita gente sem nunca ter estado lá. E o falsário, o criminoso, o estelionatário também conhece. E ele se aproveita dessas informações para enganar as pessoas. Isso sem contar o que surgiu também com questão do auxílio emergencial. As pessoas passaram a cadastrar pessoas, outras pessoas se passando, né? Eu uso dados falsos, me cadastro como se fosse o Felipe, como se fosse o Pedro, e passei a sacar e receber esses valores porque eu não precisava me cadastrar indo até a agência e não precisava ir até a agência para pegar o dinheiro. Eu podia fazer isso tudo por aplicativos. Quer dizer, então um sem número de situações surgiram e acaba gerando problemas para a polícia, acaba gerando problemas para o direito penal. O direito penal não está preparado, porque não houve uma modificação da lei penal, do Código Penal, em que pese a existência de projetos tentando adaptar essa nova realidade. Há um projeto tramitando no Congresso Nacional cujo objetivo é duplicar a pena para os casos dos crimes virtuais, dos estelionatos virtuais. Todavia, nós que convivemos com o direito diariamente sabemos que não adianta duplicar a pena, os crimes vão continuar acontecendo, isso não vai ser um fator de prevenção ou de inibição desses crimes, e eles vão continuar acontecendo. E mais, ainda aliado a essas informações, eu só queria mostrar para vocês o quanto foi nocivo para a sociedade nesse aspecto, por não estar preparada para essa imprevisibilidade, que é a pandemia, foi a questão do número dos estelionatos. Eu vou dar só um detalhe para vocês.
partindo do mês de março, que foi o mês que a gente pode dizer que começou a pandemia aqui para nós. Comparando o número de estelionatos, 2019, nós tínhamos 49, tivemos 92 em março. Abril, nós tínhamos 57, passamos a 105 em 2020. Maio, nós tínhamos 61, passamos a 107 em 2020. Junho, 63, 161 fatos. Isso é quase 2 vezes mais. E aí, assim, os meses foram aumentando, tanto é que, para piorar, no mês de outubro, de 64 no ano anterior, passamos a 173 casos, no mês de novembro, de 63 para 207 fatos. Quer dizer, isso é só Santa Maria. Esse aumento, ele aconteceu em todo o Brasil. As estatísticas apontam que da população que acessa a internet, 99% faz através do celular. Normalmente, as pessoas nos aparelhos celulares não têm antivírus. Normalmente, nos aparelhos celulares, as pessoas ficam mais vulneráveis. E esse universo foi determinante, essa fragilidade, essa vulnerabilidade foi determinante para o aumento absurdo dos crimes virtuais. Maiormente, eu estou tratando, inclusive, do dado só do estelionato. Eu nem trouxe dados de outros crimes que aconteceram. Né? E ainda poderia colocar aqui o famoso golpe do nudes, né? Que se disseminou absurdamente nesse período. Então, diante desse contexto, é necessário e importantíssimo que vocês estão fazendo aqui, que é criar, né, vamos dizer assim, uma discussão sobre o assunto para alertar, né, para criar nas pessoas um sentimento da necessidade da prevenção. A melhor maneira de eu evitar o golpe é sendo capaz de me prevenir. Agora, como é que eu vou me prevenir? Como é que eu vou adotar medidas que sejam fundamentais, capazes de gerar, vamos dizer assim, uma nova realidade, ou seja, eu estar preparado para navegar nas redes sociais, navegar no meio digital, na internet, mais seguro. Primeira situação importantíssima. Eu vou dar um pequeno exemplo do que eu tenho sido demandado muito ultimamente, que é a questão dos problemas do e-commerce, né? Quando a gente vai fazer compras na internet, as pessoas, primeiro, elas têm uma dificuldade de verificação, muitas vezes, da procedência do site. Mas é no Mercado Livre. Né? Não importa, eu tenho que me certificar da natureza daquele site, do risco que eu estou correndo em fazendo uma compra, se eu não conheço a empresa. E mesmo que eu conheça a empresa, tem um outro problema que também apareceu de forma muito constante nesse período. Os sites falsos de empresas, né? As pessoas estarem comprando num site de uma grande rede de varejo do Brasil e, na verdade, ele é falso. E por uma falta de cuidado, eu faço a compra, recebo o boleto, pago o boleto, e quando eu não recebo o produto e vou reclamar, eu descubro que eu fui enganado. Então, são situações extremamente importantes. E o que eu preciso fazer nessas questões? Primeiro, conferir o CNPJ, dar uma olhadinha na razão social da empresa, ver o telefone, ver o e-mail, ver se tem um formulário de contato. São detalhezinhos básicos que muitas vezes as pessoas vão olhar, na hora do CNPJ tem um número diferente no meio. Na hora do nome, na razão social, em vez de ter um nome, eles acrescentaram uma letra no meio como se fosse um erro de grafia. Na verdade, não é um erro de grafia, é deliberado, é proposital para enganar as pessoas. Estou comprando de uma empresa que eu não conheço. Eu tenho que olhar no Reclame Aqui quantas reclamações foram formuladas daquela empresa. Há casos que as pessoas procuraram a polícia e disseram assim, depois que eu fiz a compra e não recebi o produto, eu fui dar uma olhadinha no Reclame Aqui e vi que a empresa tinha 400 e poucas reclamações registradas lá. Puxa vida, se tivesse olhado antes de fazer a compra, não teria sido enganado, não teria caído no golpe. Uma coisa que leva o nosso consumidor a cair no golpe é o preço baixo. O brasileiro é apaixonado por um preço baixo, por uma pichincha, por uma promoção. Basta colocar a palavra promoção, o brasileiro compra o produto. Mesmo que, às vezes, o preço não é tão convidativo assim. Ele é iludido pela falsa sensação de estar ganhando alguma coisa, de estar obtendo alguma vantagem. Então, essa é uma questão que eu preciso sempre desconfiar. Quando o preço é baixo demais, tem que dobrar a minha cautela, tem que aumentar o meu cuidado para evitar que eu seja lesado nessas questões. Outra questãozinha importante, dá uma olhadinha no site do PROCON. Nós mesmos, né? Nós temos aí acesso direto ao PROCON. Se eu procurar no PROCON, eu vou saber muitas vezes se aquela empresa, se aquele site já não está registrado no PROCON porque alguém está demandando, alguém está reclamando dele. Então, são cuidadozinhos básicos. Mas não é só isso. Eu vou avançar um pouquinho mais.
Se Felipe, Pedro, se vocês quiserem fazer nós estamos conversando, né? Se vocês quiserem fazer um questionamento, se vocês me deixarem, eu vou falando, eu fico à vontade aqui. Né? Exatamente. A primeira pergunta, na verdade, era exatamente o que o senhor começou a responder, que é como se prevenir desses golpes e crimes, né? Essas maneiras, assim, verificar a natureza do site, sites falsos, empresas desconhecidas, verificar o CNPJ, e também acessar o site do Procon e Reclame Aqui. Acho que essas dicas já são muito importantes, né? Um dos maiores intuitos dessa pergunta, com certeza, é tentar passar para o máximo de pessoas, inclusive eu também fiz uma pesquisa nesse período de pandemia, 7,3 milhões de novos consumidores surgiram no Brasil e, com certeza, muito boa parte desses consumidores são pessoas que não têm uma instrução mínima necessária para lidar com os negócios na internet. Então, acho que, se o senhor quiser continuar nessa linha, está sendo um bom caminho. Beleza, obrigado, Pedro. E continuando, então, vamos falar um pouquinho, então, como se proteger na internet. Eu acho que isso aí é uma questão que a gente começa a conhecer e a entender, porque a gente começa de trás para frente, né? Eu recebo lá o registro de ocorrência policial, e quando eu vou investigar, quando a gente começa a investigar, a gente começa a ver as fragilidades, a gente começa a ver aonde a vítima errou, quer dizer, qual foi a expertise utilizada pelo estelionatário, pelo criminoso, para conseguir ludibriar, para conseguir enganar a vítima, como ele teve acesso a essas informações. Então, para mim me proteger de crimes cibernéticos de uma maneira geral, a primeira coisa, eu preciso ter uma senha consistente, eu preciso ter senhas fortes, né? Até hoje eu sou procurado por algumas pessoas que elas foram vítimas de alguma coisa e elas querem mostrar o diálogo que elas mantiveram com alguém, então elas vão abrir lá, elas colocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim, elas colocam lá a questão da data de aniversário, o nome da pessoa, quer dizer, isso são coisas muito básicas, em que nós deveríamos estar adaptados muito antes da pandemia, mas nós acabamos, né, facilitando. Eu preciso utilizar caracteres especiais, eu preciso colocar, quero colocar numérico para mim não esquecer, vou colocar a data de nascimento da minha trisavó, vou colocar algo que é tão distante que ninguém vai conseguir ali, com uma simples tentativa, conseguir burlar essa questão. Não posso ficar repetindo senhas em contas diferentes. Se a minha senha tiver em várias contas, se por alguma situação eu cair em alguma arapuca, em alguma armadilha digital, eles vão pegar a minha senha e vão entrar na minha conta bancária, no meu e-mail, no meu WhatsApp, enfim, eles vão ter todas essas informações na palma da mão. Isso é uma questão interessante. Outra coisa, eu posso utilizar hoje gerenciadores de senha que estão disponíveis na internet, é fácil fazer isso, é uma possibilidade, eu encontro no Google Chrome, eu encontro no Firefox, enfim, é fácil, tem uma possibilidade e eu posso me utilizar disso. E uma outra questão eu preciso proteger o meu smartphone, meu iPhone, é fundamental. Eu não posso ficar baixando aplicativos que não sejam aqueles indicados. O iPhone é mais complexo, né? Mas os outros, se eu vou querer baixar algum aplicativo, eu tenho que olhar. Eu só vou ir ali no Google Store e vou baixar somente ali. Se eu começar a baixar aplicativos que eu recebo através do WhatsApp, através da internet, em algum momento eu vou estar instalando um phishing no meu computador, eu vou acabar instalando algo que vai captar a senha de alguma coisa, principalmente senhas bancárias, e agora nós estamos com o Pix, né? O Pix está no celular da gente, né? Então, nós estamos muito frágeis com isso, nós criamos uma janela de facilidade para os criminosos, e essa janela de facilidade faz com que daqui a pouco as pessoas estejam fazendo transações financeiras, e mais, a qualquer hora do dia, a qualquer momento, e eu posso fazer isso e ficar transferindo de conta para conta. E aí nós vamos fazer o que a gente discute lá na lavagem de dinheiro, follow the money, siga o dinheiro. Só que para seguir o dinheiro, nós vamos seguir meses depois do que o dinheiro passou na conta. E nós vamos ter grande dificuldade de descobrir. Mesmo para os bancos, o Pix criou um problema. Porque hoje, quando eu faço uma transação bancária, uma transação financeira, e o dinheiro entra na conta, digamos que alguém tenha feito uma compra indevida e o dinheiro foi colocado numa determinada conta. Se a pessoa se aperceber rapidamente, ela pode entrar em contato com o seu banco, denunciar esse fato. Às vezes o banco tem a capacidade de bloquear isso. Vai pedir um registro de ocorrência policial, que eu posso fazer na internet. É muito rápido, eu posso hoje fazer um registro de ocorrência na internet, aqui no Rio Grande do Sul eu posso fazer isso, né? Eu faço um registro de ocorrência, em 2 ou 3 horas o registro de ocorrência está pronto, eu tenho à disposição e eu já posso enviar ele para o banco, e o banco vai utilizar o meu registro de ocorrência para fazer o bloqueio do dinheiro. Piorou.
piorou. O dinheiro já está na conta do falsário, já está na conta do criminoso, já saiu da minha conta e migrou para outra instituição financeira. Não é o mesmo banco, saiu do banco X, foi para o banco Y. Eu também posso entrar em contato com a central de segurança daquele banco e passar essas informações. Os bancos estão tão adaptados hoje às fraudes que eles, na dúvida, com o registro de ocorrência, eles bloqueiam o valor. Eles bloqueiam o valor e vai dar tempo hábil para a pessoa, no dia seguinte, avisar isso para a polícia pedir uma medida de, vamos dizer assim, de bloqueio daquela conta, o juiz analisar a cautelar com rapidez e a gente conseguir segurar o dinheiro na conta até que as coisas se esclareçam, até que a gente tire a dúvida, efetivamente, se foi algo lícito ou ilícito. Porque se esperar para rastrear depois, a chance de recuperação do que foi levado, do que foi alvo, que foi objeto, produto de uma ilicitude, é muito difícil da gente conseguir recuperar. Então, só para as pessoas que estão nos acompanhando e que vão assistir a isso depois, eu preciso registrar. Onde é que eu faço esse registro hoje? Fica essa informação aqui, www.delegaciaonline, tudo junto, né? .rs.gov.br. É simples, pessoal, é intuitivo. Eu entro ali, vou respondendo a 2 ou 3 perguntas, vão me alertar que o registro falso é criminoso, vão me alertar ali que fatos acontecidos fora do estado do Rio Grande do Sul eu não posso registrar nesse site, porque se trata da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, e depois disso eu já posso começar, né, a fazer o meu registro. Ou seja, ele vai me dando as informações que eu preciso e eu vou colocando essas informações ali. Mas é muito importante também saber que nesse mesmo site eu posso anexar prints de conversas, por exemplo, eu mantive um diálogo no WhatsApp com o criminoso, eu posso anexá-lo. Eu recebi o boleto falso e eu me apercebi disso, eu posso anexar no site. Isso é tão rápido que se a pessoa fizer o registro hoje, amanhã às 8h30, quando o policial chegar na delegacia e abrir o sistema, ele vai começar a receber essas informações. Quer dizer, nós temos uma instantaneidade também da capacidade de resposta quando é feito online. É mais rápido quando eu faço online do que quando eu faço presencialmente num plantão policial. Tá? Bom, mas voltando aqui, eu quero chamar a atenção de um detalhe fundamental. O WhatsApp hoje virou algo como se fosse parte da vida da gente. Eu nem me lembro mais como era antes do WhatsApp, eu não sei como eu vivia sem o WhatsApp, né? Eu passo o dia inteiro conversando com pessoas no WhatsApp. Eu converso, eu faço chamadas de vídeo, eu mando mensagens, eu mando fotos, eu falo com os alunos, eu falo com os delegados, com os policiais, a gente faz planejamento estratégico e encaminha por WhatsApp. Então, o WhatsApp hoje virou uma maneira de comunicação tão importante nas nossas vidas que quando alguém tem acesso a essas informações privadas, isso pode causar um grande estrago, isso pode causar um grande prejuízo. E esse prejuízo, ele pode ser um prejuízo para uma organização, no meu caso, por exemplo, a Polícia Civil ou a Universidade Franciscana, isso pode ser um prejuízo para uma empresa, isso pode acabar com o relacionamento conjugal, isso pode acabar com relações entre pessoas, enfim, isso pode causar danos nas mais variadas searas do cotidiano, das nossas vidas. Então, a questão do WhatsApp, e aqui fica uma dica de algo que tem acontecido muito. As pessoas hoje, por exemplo, eu vou fazer uma compra em algum lugar, eu me cadastro em algum site, e eu vou dar o exemplo do LX, porque ele foi utilizado muito para isso. As pessoas vão lá e fazem um cadastro no LX. O indivíduo fica sabendo que o Felipe quer vender um produto no LX, pega os dados do Felipe no LX e entra em contato dizendo que é da plataforma do LX e precisa se certificar de algumas informações ali, precisa confirmar algumas informações, o Felipe confirma e no final ele vai encaminhar, ele vai pedir o código de acesso, o código PIN, fonte do Felipe, né, do WhatsApp, e dizendo para o Felipe que ele está recebendo aquele código via SMS e, na verdade, ele é um código de acesso da plataforma LX. O Felipe recebe aquele código acreditando que é do LX, por exemplo, ou de qualquer site que está fazendo essa confirmação, ele encaminha ao falsário. Assim que ele encaminhar o código ao falsário, ele se apossa do WhatsApp e imediatamente começa a utilizar o WhatsApp da pessoa se passando por ela. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque se ele conseguir, vamos dizer assim, se apropriar do WhatsApp de alguém, eu posso... Imagine só, eu começo a mandar mensagens para vocês, eu tenho em torno de 1.500 contatos no meu celular. Eu começo a mandar mensagem para 1.500 contatos. Pô, Felipe, me quebra um galho, né?
eu tenho um boleto para pagar, estou empenhado aqui no trabalho, não consigo sair, são R$150. O Felipe não tem a menor dúvida, professor, delegado, vou dar uma mão para ele, e vai lá e paga o boleto. E aí várias pessoas começam a fazer esse mesmo processo. Então, o sujeito, às vezes, em poucos minutos, ele pode causar uma grande lesão, dependendo da pessoa que for clonada. Quanto mais credibilidade tem a pessoa que teve o seu WhatsApp apropriado, mais fácil enganar, mais fácil ludibriar. Isso vale para questões financeiras, isso vale para outras questões, porque as pessoas passam a pedir dinheiro emprestado, passam a mandar boletos deles mesmos para pagarem, as pessoas pagam. Tem gente que não está nem aí preocupada se eu pagar um boleto meu, eles não estão preocupados com isso, e encaminham, e as pessoas acabam caindo. Então, essa questão do WhatsApp, Pedro, Felipe, professora Angelita e demais colegas que estão aqui, é muito importante e eu preciso ter esse cuidado. Uma das maneiras bem fáceis, simplórias de resolver esse problema é eu colocar 2 senhas. À medida em que eu tiver 2 senhas, se conseguirem pegar a primeira senha, não vão pegar a segunda, porque a segunda senha eu posso cadastrar o meu e-mail. Então, ele não... A primeira senha eu vou receber pelo SMS, mas a segunda eu vou receber no e-mail. Então, o criminoso não vai ter acesso a tudo isso naquele momento e vai dar tempo de eu salvar. Então, as 2 senhas, Pedro, é uma maneira muito boa de eu conseguir evitar. E eu vou dizer mais, é melhor que reconhecimento facial. É melhor do que a impressão digital no celular, porque ele me dá uma, vamos dizer assim, uma forma de retaguarda de segurança. É a primeira e segunda etapa. E eu passo a estar protegido nesse processo. Então, eu acho que essa questão do WhatsApp é fundamental e eu tenho que me cuidar muito sobre isso. Se eu não me cuidar, eu vou abrir uma janela de oportunidades para os criminosos. Exatamente. Inclusive, hoje mesmo, eu vi que uma prima minha sofreu esse tipo de golpe. Na verdade, usaram da imagem dela para esse tipo de golpe. E agora, com o senhor falando, a próxima pergunta seria sobre a importância de registrar o boletim de ocorrência, né? Mas como já foi falado, a importância, inclusive, para o banco, deve haver algum outro tipo de importância, mas o que me instalou foi a importância que as redes sociais têm, inclusive no sentido de denunciar esses golpes. Porque hoje em dia, todo mundo que sofre um tipo de golpe assim como esse, tira um print e posta lá em todas as redes sociais, denunciem esse perfil, ou pessoas que estiverem recebendo mensagens com o meu com a minha foto, não sou eu, é um golpe. Então, acho muito, muito interessante a gente, ao mesmo tempo que sofre desses malefícios que a pandemia e que a tecnologia vem nos trazendo, tem esse ponto de vista que é a abrangência e o acesso muito maior à informação que a própria delegacia, que a própria polícia, na hora de fazer o serviço, deve ser, não sei dizer se prejudicial ou benéfico, mas acredito que nesse sentido, disseminar a informação e de fazer como a sociedade está evoluindo para fazer é sempre denunciar, criar esse hábito de denunciar, tanto nas redes sociais quanto na delegacia de polícia. Acho que esse é um tema importante da gente tratar também, professor. Eu acho que essa questão do registro de ocorrência é fundamental. Às vezes as pessoas, quando elas não são lesadas financeiramente, elas não comunicam o fato. Na verdade, toda tentativa de golpe, toda tentativa de fraude, ela vai deixar um rastro. Na medida em que eu estiver, vamos dizer assim, me conectando com alguém, conversando com alguém, tentando aplicar o golpe, o criminoso, em algum momento, ele vai deixar um e-mail, ele vai deixar que eu posso rastrear o IP do celular ou do computador dele, ele vai deixar ali, por exemplo, um número de uma conta bancária para a qual ele quer que eu deposite alguma coisa que eu possa rastrear. Não vou chegar no criminoso, mas vou chegar no laranja, vou chegar naquela pessoa que está sendo utilizada para receber os valores das fraudes, dos golpes. Enfim, então é muito importante as pessoas registrarem. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quando eu sou lesado, o registro é algo fundamental, necessário, imperioso. Senão eu não tenho a mínima condição de recuperar o prejuízo que eu sofri. Na medida em que a polícia recebe o registro de ocorrência, o primeiro passo é entender como a mecânica desse golpe aconteceu. O que foi utilizado, qual foi o mise-en-scène para enganar a vítima, né? Qual foi a encenação, o ardil artifício que o criminoso se valeu para ludibriar. Hoje os criminosos nas redes sociais conseguem ser mais persuasivos do que aquele indivíduo falastrão, com habilidade, com uma boa lábia, né? Antigamente praticava
olhando no olho da vítima, enganando ela. Hoje ele não precisa nem fazer isso, né? Basta ele ter uma boa página bem montada, basta ele ter um bom vocabulário, basta ele projetar quais serão as respostas da vítima. Só vou fazer uma janelinha aqui para colocar uma informação para vocês que é importante. Esse golpezinho do cartão clonado, uma central telefônica do PCC ligava para as pessoas com todas as informações possíveis, sabia onde a pessoa morava, quanto ela ganhava, qual é o banco que ela tinha conta, cartão de crédito, qual é a bandeira do cartão de crédito, qual é o número do cartão de crédito, informações muito privilegiadas. E quando eles ligavam para as pessoas, de posse de todas essas informações, eles tinham ali estabelecido, a gente pegou o roteiro lá em São Paulo, um passo a passo. Se a pessoa disser sim, a próxima pergunta é essa. Se a pessoa disser não, a próxima pergunta é essa. Ou seja, quer dizer, é marketing do crime, ou seja, eu tenho um passo a passo para cada uma das situações que vão surgindo. E os operadores eram treinados para como proceder para cada uma das situações. Quer dizer, a psicologia, né, o marketing sendo utilizado a serviço do crime para enganar pessoas. Um processo comercial, como se fosse qualquer central de qualquer empresa. E um detalhe fundamental, por que as pessoas caíram nesse golpe? Porque eles tinham uma central, que era uma unidade de resposta automática, que bloqueia a ligação. Eu ligo para a professora Angelita, converso com ela, e eu não engano ela. Eu ligo para dizer que eu sou da segurança do banco, que ela foi clonada, que fizeram uma compra dela em São Paulo, barbada, né? Olha, a senhora fez uma compra agora em São Paulo? Não, eu estou aqui em Santa Maria, estou dando aula, não estou fazendo compra. Então, clonaram o seu cartão, né? Ligue imediatamente para o 0800 do verso do seu cartão e ligue para a central e faça o bloqueio do cartão. A pessoa parece que desliga a central, mas ela não desliga. A pessoa desliga e acaba caindo diretamente na central programada, porque a central segura a ligação automaticamente. E aí a pessoa liga para o 0800, está falando com a quadrilha, já tem ali todos os diálogos prontos, que ela vai respondendo todas aquelas perguntas como se eu estivesse ligando para qualquer central de atendimento de qualquer operadora de cartão de crédito ou de banco, e eu caí no golpe. Então, a credibilidade, a aparência que se dá àquelas questões, ela é muito importante para enganar, e o criminoso se preocupa com isso. Bom, na medida, agora eu fiz uma janela aqui, eu volto no que eu falava antes. Na medida em que eu tenho essa informação, eu, delegado, né, alguém que vai investigar o fato, a primeira medida, com base nessas informações de compreender como o golpe aconteceu, eu vou partir para a quebra de sigilos, de quebra de dados. Eu preciso saber o número do telefone que me ligou, a quem pertence, eu preciso saber, faço uma quebra de WhatsApp, faço uma quebra do IP, do número que ligou para mim, quer dizer, eu começo a buscar uma série de coisas, eu faço quebra de sigilo bancário, já peço bloqueio de valores em contas. Quanto mais rápido a polícia souber do fato, mais rápido ela vai poder responder ao fato. A gente vive agora um momento também difícil, né? Porque nós estamos migrando para o EPROC, o próprio Poder Judiciário e a polícia não estão bem adaptados a essa nova ferramenta, porque só existia na área civil, agora foi incorporado também na área criminal. Nós estamos vivendo tempos de pandemia em que as pessoas estão em home office, ou seja, tem servidores aqui ou ali em teletrabalho, né? Então, acessando os sistemas das suas casas, isso tudo cria um delay. Então, quanto mais rápido eu começar, mais rápido eu vou conseguir dar uma resposta. Fazer o registro com todas essas informações é fundamental. Quando eu fui vítima de um crime virtual, o print screen de um diálogo é fundamental, porque o criminoso, à medida em que ele conversou comigo no WhatsApp, por exemplo, ou no Messenger, ou em qualquer outro, Telegram, enfim, ele conversou comigo e, na medida em que ele sentir que eu descobri que ele estava praticando um golpe, ele deleta completamente todo o diálogo que eu mantive com ele. Então, se eu der um print screen, pelo menos eu estou salvaguardando uma prova de que efetivamente eu conversei com aquela pessoa, com aquele perfil, e eu já posso armazenar isso vai servir de prova para a polícia poder fazer uma investigação. Quando são coisas mais graves, extorsões, chantagens e outros fatos, às vezes com graves ameaças que são perpetradas pelo ambiente virtual, pelos aplicativos, enfim, uma das questões muito importantes talvez seja fazer uma ata notarial no cartório, porque ela vai servir para mim para prova para investigação policial, e ela também vai servir para uma futura ação civil, reparatória, enfim, que eu pretenda utilizar, ou contra alguém que eu pretenda fazer, e que passa a salvaguardar a rigidez, a integridade, a fidedignidade daquilo que é. Para não dizer que eu manipulei a informação, que eu troquei um diálogo, que eu suprimi, porque às vezes o que as pessoas fazem quando vem na polícia? Elas falaram demais, elas disseram coisas que não deveriam ter dito, principalmente no golpe do Nudes, né? Ela mandou uma foto ali, né,
Ela fez o nude e mandou, e ela não quer mostrar isso para o delegado, para o policial. Aí ela apaga a parte dos diálogos dela e deixa só os diálogos do criminoso. Opa, perdeu, não é mais fidedigno, ela adulterou uma questão probatória. Se eu estou adulterando a prova, daqui a pouco eu posso incorrer até numa fraude processual. Se isso se transformou em prova, eu não posso fazer isso. Eu posso enganar o investigador, eu posso enganar o sistema. Neymar. O caso do Neymar, eu lembrei agora. O caso do Neymar. Eu não posso adulterar as coisas. Então, isso é muito importante. Então, avisar, comunicar, fazer o registro de ocorrência, anexar a questão probatória, mandar tudo o mais rápido possível, é fundamental, Pedro, para que a gente possa começar a investigação, e não só começar a investigação, como dar uma resposta. O que mais as pessoas querem é a elucidação do fato, a recuperação do seu prejuízo. Então, faz o print screen das telas, guarda, armazena. Hoje tem alguns aplicativos na internet que eu posso me utilizar para fazer o resguardo, e eles garantem a fidedignidade daquela informação, que ela não foi adulterada. Isso também serve como prova. É muito novo ainda, até posso dizer que até para mim algumas coisas são muito novas, ainda a gente está todo dia aprendendo com essa mutação, né, informacional que a gente está tendo diariamente pelas redes sociais, pela internet, enfim. Mas é por aí que eu começo, né, e fazer o boletim de ocorrência. Uma dúvida interessante, eu acredito que vale a pena conversar sobre isso, é se essas questões, a gente sabe que o sistema, muitas vezes o sistema brasileiro da administração, né, em qualquer um dos poderes, às vezes não consegue ter aquela efetividade que o cidadão espera. Mas uma pergunta muito relevante é se essa maneira que a polícia hoje tem acesso, tanto a polícia quanto os órgãos de investigação, que têm acesso sobre as pessoas para a resolução dos delitos, é eficaz. Se as pessoas querem muito saber, às vezes muita gente descrê de registrar um boletim de ocorrência ou de dar prosseguimento num processo como esse, porque existe ainda, por vezes, essa sensação de que o sistema não é eficaz e que isso não vai gerar resultado nenhum. Então, como funciona a partir daí? A partir do momento que começa a investigação, e como funciona no sentido também de se é eficaz? Bom, em primeiro lugar, assim, ó, vou pegar um dos golpes aí, vou voltar naquele do cartão clonado, só para vocês terem uma ideia. Foram 67 vítimas idosas, eu estou falando só de vítimas idosas, eu nem vou pegar o universo das outras vítimas. 67 vítimas idosas de 1º de janeiro a 31 de novembro de 2020. Quase 600 mil reais em prejuízo para as vítimas somente em Santa Maria. Olha só, essa mesma quadrilha, a gente tem provas robustas, coletadas através de interceptações telefônicas, de apreensões de celulares, porque cada vez que a gente pegava um falsário, um estelionatário, a gente apreende tudo que ele tem. Hoje, se eu apreender o celular de alguém, eu estou ali com parte da vida dele registrada. Assim é a minha vida, assim é a vida do criminoso. Eu descubro por onde ele passou, tenho quebras que eu consigo fazer para saber por onde ele andou, né? Que tipo de pesquisas ele fez no Google, e eu vou criando buscas em cima do que eu estou aprendendo ali para saber o que aconteceu. Eu posso, por exemplo, hoje ter acesso a algumas informações de WhatsApp, eu posso descobrir, por exemplo, que grupos ele pertence, eu posso saber quem são os contatos dele. Eu não consigo ver o diálogo do WhatsApp, ele é criptografado, mas eu consigo pegar informações. Mas daqui a pouco, em algumas situações, as mensagens ficam armazenadas nos próprios celulares e a partir de uma perícia no celular, o perito consegue extrair, inclusive, um diálogo que ele manteve, inclusive um golpe que ele praticou. E a gente pegou vários, assim, nos celulares. Nós prendemos 13 pessoas em Santa Maria em flagrante. Cada uma delas tinha 1, 2 ou 3 celulares. E eles foram apreendidos. A partir daí, nós desmantelamos uma quadrilha. Existem valores bloqueados hoje que vão poder satisfazer prejuízo de vítimas. Existem, com essas 13 pessoas presas, mais 15 pessoas presas em São Paulo, então são 28 pessoas presas, e mais 7 mandados de prisão que nós não localizamos os indivíduos. Quer dizer, então tem resposta, né, Pedro? Parece não ter resposta, mas tem resposta, na medida em que as pessoas lesadas passaram a fazer os registros. Um exemplo que nós estamos tendo dificuldade é o golpe do nudes, porque o golpe do nudes,
é normalmente um preso. Nós agora, na última sexta-feira, na cidade de Tupaciretã, um indivíduo que estava aqui na PESB estava aplicando o golpe do nudes na região. Então, na região e fora da região e fora do estado até. Ele mandava para as pessoas um contato ali o contato funciona assim, manda um pedido de amizade no Facebook, com uma foto de uma menina bem bonita. Normalmente para o indivíduo, né, um pouco mais velho, né, um pouco mais experiente, né, 40, 50, 60 anos. Ele olha uma foto de uma menina bonita, o que o sujeito faz? Aceita o convite da amizade. Aceitou o convite da amizade, em alguns minutos vai receber um contato. A pessoa começa a conversar e depois de uma conversa de alguns minutos ou um pouquinho mais do que isso, vai conseguir tirar do sujeito o número do WhatsApp dele. Ele vai fornecer o número do telefone. Fornecendo o número do telefone, começa a manter um diálogo, daqui a pouco a menina está mandando uma foto, né? Está mandando um nudes e pede para retribuir. Na verdade, é um preso que tem essas informações todas no celular dele, se passando por uma menina, encaminhando a mensagem. Se o sujeito mandar qualquer foto, ele vai passar a estar vulnerável. Por quê? Primeira forma, ele vai dizer que a menina tem menos de 14 anos, que o sujeito é um pedófilo, que está cantando, que é o pai da menina, se não pagar determinada quantia, vai denunciar para a polícia. Se o sujeito não atender a esta ameaça, ele parte por segunda etapa, ele vai botar lá um perfil falso com uma foto do Sandro, delegado de polícia, dizendo que se o sujeito não pagar, ele vai ser preso, que está ali com o pai da vítima, e o pai da vítima quer prender, quer matar o pedófilo, o sujeito se apavora. Se isso também não... Às vezes as pessoas bloqueiam, começam a bloquear todo mundo e tentando evitar os contatos. Aí ele vai fazer a parte fatal, ele vai mandar foto para a família, para os filhos, para a esposa, para os amigos do local de trabalho. Quer dizer, em algum momento o sujeito vai se sentir tão acuado que ele paga. E ele paga e ele não denuncia. Sabe por que ele não denuncia? Porque se ele mandou uma foto, ele sabe que o criminoso está com uma foto dele, ele tem medo do vazamento dessa foto. Então ele fica, né, vulnerável. Então, esse é uma dificuldade, porque a maioria das vítimas não quer registrar, porque vai ter, invariavelmente, que colocar depois isso no processo. Isso vai vir para o processo. Então, as pessoas têm medo da repercussão. O processo é público, né, Pedro? Então, as pessoas têm medo dessa repercussão. Né? Sabe que isso não vai conseguir ser mantido em sigilo, sabe que se ele fizer um registro de ocorrência e se transforma num processo, um dia o oficial de justiça vai entrar em contato com ele, na casa dele, no local de trabalho dele, as pessoas vão querer saber por que isso está acontecendo. Quer dizer, então, esse golpe é difícil de investigar. Outros não. Por que as pessoas não acreditam? Talvez porque é difícil recuperar o dinheiro. O que a vítima mais deseja? A recuperação do prejuízo, né? E eu aqui quero fazer um reparo técnico aqui numa situação. Acho que o legislador brasileiro agiu bem em condicionar a representação ao crime de estelionato. Porque a vítima do estelionato, mais do que a prisão do criminoso, essa não é importante para a vítima. A vítima do estelionato quer o quê? A recuperação do prejuízo. A recuperação do que perdeu. Se ela conseguir recuperar o que perdeu, ela não está preocupada com o que acontece com o criminoso depois. Então, ao condicionar a representação, eu acho que o legislador agiu bem, porque aí transforma algo em tudo mais fácil, dependendo da situação, muitas vezes se resolve, porque o próprio criminoso, para não ser processado, com o risco de receber uma condenação, com o risco de ter a sua liberdade tolhida, privada, ele acaba pagando, ele acaba devolvendo o valor, ele acaba, mesmo que ele não devolva o valor integral, ele negocia com a vítima, e a vítima, às vezes, se recuperar 60%, 70% do valor, pode ser que ela se sinta satisfeita. Quer dizer, então tu resolve o problema. Porque, às vezes, a prisão do criminoso não resolve o problema. Vou dar só um exemplo. Um sujeito que fazia falsos boletos bancários. Ele fazia falsos boletos. A gente descobriu quem era o sujeito. A gente prendeu o sujeito. Quanto nós recuperamos com ele? Nenhuma moeda. Nenhum centavo. A pergunta é o seguinte, ele foi preso, ele vai ser condenado criminalmente, as provas são sobejas, as provas são robustas, tem muita materialidade. Entretanto, nós não conseguimos descobrir para onde foram esses valores. No nome dele não existe nada, ele não tem bens no nome dele, ele não tem dinheiro nas contas que ele utilizava, e as pessoas que ele utilizava na lábia. As pessoas estavam ganhando R$50 para ele fazer transações de 10, 20, 30, 50 mil reais na conta delas. Quer dizer, são pessoas que, pela sua miserabilidade, acabavam servindo aos interesses dos criminosos.
É muito bom tocar nesse assunto. Inclusive, a gente percebe que ao longo da conversa, mais uma vez, se destaca a importância de existir alguma forma de educação dessas pessoas que não têm esse conhecimento, e que essa live sirva muito para isso, inclusive hoje. E a próxima pergunta se refere à legislação nacional. Né? A gente sabe que não existem muitas leis diretamente relacionadas a golpes virtuais. E a ideia da pergunta é saber como que no dia a dia, na prática, como que se resolve isso? Como que vocês conseguem se desdobrar, de certa forma? Na verdade, o ambiente virtual, de uma maneira geral, ele trouxe o quê? Ele trouxe um novo cenário, ele trouxe um novo contexto. A legislação não acompanhou essa mutação, essa modificação, né? A nossa legislação, em vários aspectos, é a mesma de 1940, quando foi elaborado o Código Penal hoje vigente, né? Então, a nossa lei é arcaica, a nossa lei está ultrapassada, nós temos um código que tem 80 anos de vigência. Então, em vários aspectos, alguns crimes estão lá desde 1940. O que acontece? É que as formas de praticar esses crimes foram mudando, foram se alterando. E nós passamos a fazer o quê? Um processo de adaptação. Nós começamos a fazer interpretações para colocar essas novas modalidades, esses novos modos de praticar, o modus operandi que foi se aperfeiçoando e foi se utilizando de novos cenários, de novos contextos, de novas realidades, para se utilizar para, né, dar a mesma resposta. O que nós aplicamos a isso? Nós estamos aplicando o crime de estelionato, do artigo 171 do Código Penal. Dependendo da situação, a gente pode empregar o artigo 175, que é aquela fraude no comércio, né, que é uma possibilidade também, dependendo, é mais para o e-commerce, isso que eu faço compra na internet. Dependendo, quando ainda no e-commerce eu tenho a questão do Código de Defesa do Consumidor, lá do artigo 66, né, daquelas falsas afirmações, né, eu vendo um produto, né, mas entrego outro, né? Quer dizer, e eu posso enquadrar o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho algumas alternativas, mas não são muitas. Infelizmente, não são muitas. Quando eu tenho alguém que pratica algum tipo de crime e ameaça as pessoas, eu vou ter ali uma extorsão. Quer dizer, quando alguém invade um sistema de um banco e tira o dinheiro da minha conta, eu vou ter um furto. Quer dizer, eu tenho os velhos crimes, os crimes tradicionais da criminalidade clássica, que estão lá estampados na lei penal, estão na moldura penal. Todavia, eu preciso utilizar esses velhos crimes para resolver essas novas questões, porque são novos conflitos, são novos problemas que estão surgindo, e nós precisamos, enquanto eu, no caso, enquanto delegado, enquanto operador do Estado, eu tenho obrigação de dar respostas. Mas nós melhoramos muito, Pedro, nesse aspecto. Mesmo com a legislação velha, nós estamos evoluindo no sentido de cada vez mais melhorar a nossa resposta com o uso das ferramentas tecnológicas. Hoje a polícia trabalha muito com a ferramenta tecnológica, trabalha muito com a tecnologia, trabalha muito com a migração de dados, o uso de aplicativos, o uso das próprias fontes abertas de pesquisa. Às vezes elas nos trazem uma riqueza de informações que eu consigo buscar muito do perfil de uma pessoa. Lavagem de dinheiro, muitas vezes eu investigo lavagem de dinheiro pesquisando o meu alvo no Facebook. O sujeito está em Aspen, está esquiando, o sujeito está no Caribe, o sujeito está no Rio de Janeiro, no Carnaval, eu descubro o que ele faz. A renda dele comporta essa ostentação? Não, muito pelo contrário, na Receita Federal ele declara um salário mínimo por mês. Quer dizer, então eu começo a fazer, a partir de todas essas buscas, eu consigo montar um cenário, consigo montar um perfil e consigo investigar isso. Então, é muito importante que as pessoas acreditem, existe capacidade de resposta, existe interesse em dar a resposta, existe uma preocupação do Estado em combater esses crimes. E digo mais, posso dizer por mim aqui, né? Esse levantamento que eu fiz para trazer para vocês aqui, não tem o escopo só de trazer uma informação para a comunidade e nem de compartilhar com vocês. Tem o escopo também de traçar um planejamento estratégico de combate a esses crimes, como a gente já vem traçando, mas eu já senti a necessidade de melhorar algumas questões para que a gente possa fazer esse enfrentamento de uma forma mais qualificada e mais rápida. Logo no início, o senhor falou sobre o phishing,
que é uma nova modalidade e que nos últimos meses, assim, com a pandemia, acabou afetando um número muito maior de indivíduos no Brasil. Já falou, de certa forma, uma maneira de ocorrer o phishing, mas existe uma maneira geral de conceituar esse golpe e expor com intuito informativo. O que acontece, assim, aqui eu preciso de autoconhecimento para não cair no phishing. Na medida em que eu estou numa rede social, na medida que eu recebo um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, na medida em que eu recebo um contato no WhatsApp de uma pessoa que eu não conheço, a pessoa conversa comigo, eu não sei quem é a pessoa, ela não faz parte da minha relação de contatos. Daqui a pouco ela está mandando para mim informações, ela está pedindo informações, ela está conversando comigo, ela está mandando um anexo na mensagem para que eu abra e olhe alguma coisa. Ela cria uma estratégia para me atrair a abrir aquela situação. Eu fui por exemplo, tinha um golpe que acontecia, a pessoa mandava um contato e dizia que tinha sido colega do tempo de colégio, e quando a pessoa tinha um colega que ela não lembra, o e-mail não era capaz de permitir a identificação da pessoa, a pessoa acabava olhando, olha só, uma foto do nosso tempo de escola. E aí o Pedro vai lá e clica naquele link ali, não tem foto nenhuma. À medida em que ele clicou naquele link, instalou um programa no seu computador ou no seu celular, que vai ficar ali para captar informações. O phishing fica instalado ali, eu não consigo visualizá-lo, e ele começa a captar determinadas informações que o falsário, vamos dizer assim, coloca no seu sistema, buscando justamente atrair as vítimas, pegar dados, principalmente o que eles querem? Eles querem senhas, senha bancária, senha de rede social, senha de e-mail, porque isso vale muito para eles. À medida em que eles conseguem entrar no meu e-mail, eles vão conhecer o quanto eu utilizo e-mail, com que pessoas eu converso. À medida que eles entram no meu WhatsApp, eu consigo saber que tipo de transações eu posso estar fazendo no WhatsApp. Daqui a pouco eu sou uma pessoa que trabalho, por exemplo, num órgão público, e nesse órgão público eu trato sobre informações altamente relevantes sobre algum aspecto, Agora nós estamos vivendo a época da pandemia, daqui a pouco eu trabalho na área da saúde, e eu tenho uma informação privilegiada ali sobre compra de algum produto da área da saúde que precisa ser utilizado. E isso pode valer para determinados tipos de golpistas utilizarem essa informação para uma licitação, para venda de algum produto e uma série de coisas. Então, a primeira coisa, conhecer a mim mesmo. Eu tenho que ser medroso, né? Eu tenho que ter medo. Se eu tiver medo, eu vou pensar várias vezes antes de clicar onde eu não devo. Eu não posso ser curioso demais. Eu não posso ser autoconfiante demais, porque senão eu vou acabar, sem analisar adequadamente, passando uma informação importantíssima que vai ser usada contra mim. Outra coisa, não passe uma informação que eu vou chamar assim, uma informação que é não convencional. Não passe isso, não divulgue isso, né? Se vocês receberam um contato de algo que vocês não pediram, você foi sorteado numa promoção, não participou de promoção nenhuma, a Vivo está te dando um prêmio. Por que a Vivo vai dar um prêmio se você não participou de promoção? Por que eu vou ganhar um prêmio da Magazine Luiza se eu não comprei nada na Magazine Luiza? Mas as pessoas acabam acessando, né? Outra coisa muito importante, os criminosos hoje, eles ficam observando perfis de determinadas pessoas. Por exemplo, o que as pessoas seguem nas redes sociais? Eu sigo, por exemplo, vinícolas, eu sou um amante do vinho. Daqui a pouco eu vou receber um contato de alguém que, em tese, seria de uma vinícola, que está oferecendo uma promoção, e essa promoção corresponde à possibilidade de, se eu participar de alguma coisa, fornecer algum dado, me cadastrar no site da vinícola, eu vou ganhar alguns vinhos, posso ganhar algum vinho caro nisso. Eu, como sou amante do vinho, já fico interessado e faço isso. Isso pode acontecer com vinho, pode acontecer com roupas, pode acontecer com carros, pode acontecer com motos, pode acontecer com tecnologia. Quer dizer, é uma ferramenta muito comum. Então, eu desconfiei de alguma coisa, antes de passar qualquer informação, liga. Sempre tem um 0800 no site que eu posso ligar e me certificar se a empresa existe de verdade, se aquela pessoa que está falando comigo é quem diz ser. Muito importante. Outro detalhe, tu recebe o contato de alguém, de uma pessoa que tu conhece, tu vê a foto da pessoa no WhatsApp, mas o número não procede. É uma pessoa que tu conhece, que mora ali em Júlio de Castilhos, por exemplo, mas aí a pessoa está te ligando o número prefixo 86, prefixo 85, prefixo... Opa, tá estranho, né? A pessoa está utilizando um celular lá do norte do Brasil aqui, por quê? Quer dizer, mas às vezes as pessoas olham a foto e não perguntam mais nada.
Antes de conversar com essa pessoa, dá uma ligadinha, liga para aquela pessoa do teu contato e descobre se é a pessoa com quem está falando. Então, é muito importante eu ter cuidados. Eu vou dar, assim, uma dica que a polícia costuma dar de uma maneira geral, assim, dicas para as pessoas cuidarem, ó. Além da senha forte, a senha, né, não botar nenhuma combinação óbvia, minha data de nascimento, puxa, isso é primário demais. Não posso compartilhar a foto íntima, jamais. Compartilhei foto íntima, eu estou arriscando. Eu compartilhei a foto íntima com a minha namorada, com a minha esposa. Vai ficar no meu celular. Se alguém invadir o meu WhatsApp, daqui a pouco vai pegar a minha foto e pode usar isso contra mim. Outra coisa, eu estou no computador, checa se o webcam está ligada ou não está ligada. Pessoal, hoje, no atual contexto, tem pessoas que, dependendo do sistema que foi instalado no meu computador, o criminoso consegue acionar remotamente a webcam e passa a me filmar. E, às vezes, eu estou em casa, no verão escaldante, eu estou à vontade. Quer dizer, eu crio uma possibilidade da pessoa estar ali me filmando e utilizar isso contra mim, né? Jamais abrir e-mails de desconhecidos, jamais responder esses e-mails de pessoas desconhecidas, não usar apps bancários que não seja no celular da pessoa, no computador pessoal. Eu não posso usar na faculdade, eu não posso usar no banco, eu não posso usar no computador do hotel que eu fiquei hospedado. No aeroporto, então, quer dizer, tem várias situações que eu tenho que ter cuidado aonde eu faço uso das coisas. Instalar antivírus em celular. Ninguém instala. Quantas pessoas vocês conhecem que tem antivírus no celular? Eu gosto de fazer essa pergunta até em outros momentos. Raramente quando alguém diz que tem, eu fico até surpreso. Digo, puxa vida, né? Pô, parabéns, essa pessoa é extremamente precavida, porque a maioria de nós não faz isso, né? Não ter uma senha só. Enfim, algumas coisinhas assim que eu queria pontuar uma por uma, assim, que as pessoas ficam ligadas nessa questão, que eu acho que isso é determinante. Porque senão eu vou acabar sendo vítima de algum golpe. E se eu for vítima de um golpe, eu tenho que registrar o fato. Então, vamos nos encaminhando para o final, já estamos atingindo o tempo. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Sandro e à professora Angelita, que acredito que essa live que vai ficar salva depois no Instagram do Coronajur vai ter um resultado muito efetivo no combate a esse tipo de golpes e crimes. Quero agradecer ao meu colega Felipe, aos colegas de grupo também, que se empenharam em organizar essa apresentação. Lembrar algumas coisas que algumas dicas que o professor nos deu, verificar a natureza dos sites, não usar dispositivos desconhecidos, cuidar os e-mails que abrir, não abrir e-mail desconhecido, prestar atenção nos termos de consentimento, aquele eu li, concordo e aceito, prestar atenção na webcam, senhas diferentes, procurar em sites de confiança. E uma pergunta que me deu muita curiosidade agora, professor, o senhor instalou antivírus no celular? Ainda não, Pedro, ainda não. Casa de Ferreira, espeto de pau. Também quero lembrar o site que o professor nos expôs no início, é www.delegaciaonline.rs.gov.br, para o registro de boletins de ocorrência, né? E ressaltar a importância que tanto foi dita do registro dos boletins, de fazer essas denúncias, porque essa é a maneira mais eficiente que o Estado vai encontrar de solucionar e de lidar com esses conflitos. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de todos os espectadores também, as pessoas que dedicaram um tempo a assistir nossa live. Agora eu passo a palavra para a professora Angelita. Eu vou passar primeiro para o Felipe, depois eu falo, eu finalizo com a minha pergunta. Eu tenho só uma perguntinha para o Sandro, né? Que eu sempre tenho que perguntar alguma coisa, mas eu vou passar para o Felipe aqui, né? Que também muito se esforçou no conteúdo das perguntas que foram feitas por ele e pelo Pedro aqui para o Sandro hoje. Posso falar? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica, professor, que é no sentido de o quanto essas denúncias, esses registros de ocorrência, né,
informações que chegam podem ajudar na investigação, no sentido de que a gente sabe que existem ferramentas que a autoridade policial pode utilizar para investigar determinados crimes. Se daqui a pouco, se o senhor conseguir configurar uma organização criminosa, abre mais um leque de opções, não sei, escuta, alguma coisa assim, né? E o quanto se é interessante isso, né, para conseguir elementos para configurar, por exemplo, uma organização criminosa. Sem dúvida nenhuma, Felipe. Nessa questão da organização criminosa, a Lei 12.850, ela tem algumas ferramentas legais que elas facilitam bastante e dão certa agilidade no processo investigativo para a gente também. Então, é importante. O que a gente tem visto nesses golpes virtuais? Na grande maioria deles, são organizações criminosas, sim. Hoje a gente tem visto, por exemplo, PCC, os Manos, Balas na Cara, enfim, facções que vocês costumam ver na mídia toda hora, eles estão fazendo uma expansão dos seus ramos de atividade. Não é, a gente pensa que na facção lá, bandido com uma arma na mão no Morro do Rio de Janeiro, né, parado na esquina com um fuzil. Hoje, o crime organizado, ele passou a ter novas facetas, né? A gente começa a ver o criminoso organizado trabalhando no ambiente virtual, utilizando-se do ambiente virtual para praticar crimes, de uma forma muito mais organizada, de uma forma muito mais qualificada que o simples falsário que pratica crimes aqui ou acolá. As quadrilhas agindo, por exemplo, no golpe dos falsos leilões, né? Colocando ali sites de leilões que, na verdade, não existem, são de fachada, cria um site, começa a expor, por exemplo, veículos, né? E aí eu olho que eu quero comprar um determinado carro, uma determinada moto, uma lancha, um jet ski ou algo, né, para meu deleite, meu prazer, e eu estou focado naquilo ali, eu não consigo saber o produto, eu não consigo ver o produto, e eu acabo caindo no golpe. Então, as quadrilhas, elas estão mudando. Então, é importantíssimo a gente se utilizar dessas questões, até porque, na lei das organizações criminosas, tem informações que eu consigo obter sem autorização judicial. Então, por si só, isso já facilita e evita a burocracia, porque às vezes eu faço pedido para o juiz dá vistas para o Ministério Público, depois o juiz decide, aí eu mando para quem tem que atender a determinação judicial, e tudo isso leva tempo, né? As coisas não são instantâneas, né? Nós vamos chegar a um momento em que nós vamos ser mais instantâneos nessas questões, mas ainda não estamos nesse time, né? E por isso nós precisamos do registro, precisamos olhar com os olhos da organização criminosa, porque quase sempre a gente começa a ver uma modificação, né? Um novo ramo de atividade. O senhor tinha comentado anteriormente ali sobre pegar celular do autor do delito, mas existe também uma dificuldade do acesso a esses dados, né? Se ele não deu a senha, pode ser considerado uma prova ilícita, né? Assim, ó, o que nós fizemos hoje? Aqui em Santa Maria, pelo menos, é procedimento padrão. Isso aqui está normatizado. A gente sempre pede prévia autorização judicial, né? Nós sempre pedimos prévia autorização judicial. Então, hoje eu aprendi um celular. Às vezes, quando eu aprendi o celular, eu já solicitei ao juiz antes da apreensão, quando eu sei o que eu vou buscar, que ele já me autorize de pronto, se apreendido o celular do criminoso, do investigado, que eu já tenha a prévia autorização para fazer análise de dados, fazer extração de dados. Aí ele não vai me dar a senha, não tem problema. Eu vou utilizar a perícia para tentar quebrar a senha. Existem programas que são utilizados, nós temos programas que são utilizados pela perícia e temos programas que são utilizados pela própria polícia, que podem fazer a quebra da senha, a extração, a análise de dados que são extraídos. Então, o programa vai me dizer assim, eu quero saber com quem o Felipe conversa, quantas vezes ele conversou com a professora Angelita nos últimos 30 dias. E o programa vai buscar essas informações dentro do celular. Se a informação está armazenada, o mesmo que ela tenha sido apagada, alguns programas, algumas ferramentas conseguem buscar essas informações. Só mais uma última consideração, claro, que eu gostaria de fazer, não consegui fazer em tempo oportuno, mas assim, hoje em dia, os bancos, geralmente os golpes, eles envolvem senha de cartão e essas coisas, né? Os bancos têm ferramentas próprias que limitam, né, esses golpes, né? Então, tem limite lá de saque diário, tem limite de saque no autoatendimento ou transferência, e isso reduz bastante, né? Mas
como o senhor falou, atinge muita gente, é fácil, né? De casa ele consegue pegar centenas de pessoas assim em um dia. Aí eu acho que acontece o seguinte: por ser muitas vezes ter essa limitação, né? As pessoas pensam, pô, não foi tanto, não vou ir na delegacia, não vão achar o meu dinheiro, né? E acaba dificultando um pouco, né? Claro que é interessante essa limitação, mas acaba que as pessoas, por ser pouco valor, não registram ou nem... Assim, ó, eu concordo contigo, assim, existe uma incredulidade das pessoas na resposta do Estado, né? Existe isso. As pessoas não acreditam que a polícia vai conseguir localizar, vai conseguir encontrar, vai conseguir recuperar o valor perdido. Mas na medida em que eu não denuncio, eu estou facilitando a vida do criminoso ou da organização criminosa. Quanto menos eu denunciar, é mais difícil detectar o problema. Vou te dar um exemplo. Eu sou gestor, né? E por ser gestor, o que eu faço? Eu trabalho com estatísticas. Então, se eu não tiver nenhum registro de estelionato, a minha estatística vai dizer assim, maravilha, né? Em Santa Maria não existem estelionatos. Mas isso está naquela cifra oculta da criminalidade. Aconteceram 200 estelionatos e ninguém registrou. Então, pela falta da informação, eu acabo não fazendo nada. Vou te dar um outro exemplo. 3 ou 4 pessoas somente registraram. Enquanto isso, eu tenho roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, eu tenho homicídio, eu tenho a Maria da Penha, eu tenho... Daqui a pouco eu vou olhar, mas são só 3 ou 4 fatos. Isso é tão pouco que é irrelevante para mim adotar uma política de trabalho específica para isso. Agora, por exemplo, eu estou com um banco de dados aqui, 200 estelionatos em um determinado mês. Puxa vida, né? Isso são mais de 3 fatos por dia. E eu já estou imaginando que existe cifra oculta, porque tem gente que não está registrando. Então, o meu sinal de alerta já tá pronto. Quer dizer, a partir dos próximos dias, eu vou já dar uma série de tarefas, vou distribuir tarefas para várias pessoas, para várias delegacias, para vários delegados, e nós vamos começar a fazer uma investigação diferenciada, pensando no tipo de crime e na moda. Veja bem, eu vou trabalhar por modus operandi, eu não vou trabalhar agora somente por tipo penal para poder dar uma resposta para isso. Posso? As perguntas do Felipe, do Pedro, todas técnicas maravilhosas. A minha, ela vai bem ao encontro disso que a gente está fazendo aqui, que é a extensão. E do que eu vejo na vida cotidiana, né? Porque esse é um assunto que afeta muito a realidade das famílias, na verdade. Minha mãe, minha tia, enfim, né? Quem eu vejo, eu sou uma Juca Bala e mesmo assim eu sou anos-luz adiantada. Eu sou uma Juca Bala perto do meu marido, que entende muito de informática. Ele pergunta como é que eu sobrevivo às vezes, né, de coisas que eu faço às vezes de juquice. E eu me acho ótima, maravilhosa. E a minha pergunta é: tu já tentou, Sandro, tu já participou de alguma, para a comunidade leiga mesmo, para pessoas como as nossas mães, digamos assim, que utilizam o celular como salvaguarda, tá? Minha mãe viúva agora está sempre naquele Facebook lá, enlouquecida, né? Isso, exatamente. E é namorado, enfim. E aí, junto com isso, é golpe. A gente vai lá olhar, se assusta, eu e a minha irmã. Então, isso é comum. E aí vai lá, às vezes está cheio de vírus. Eu tenho antivírus no meu celular, para te ter uma ideia, mas é por causa que o Luke passa do meu celular. Acho que até ele que baixou. Muito Acho bem, hein? que foi... Muito bem. Não, mas não fui eu, acho que foi o Luke, o meu filho de 6 anos, que baixou o antivírus, porque os youtubers ensinaram, entendeu? Sacou? Quem é que é mais esperto na família? A minha questão eu pensei num plano, já que a gente fala tanto em curricularizar a extensão e o direito, né, se unir para ajudar a sociedade, enfim. Uma vez um pessoal da extensão 1 cogitou fazer um projeto de extensão para trabalhar essa coisa do ensinar os velhos, ensinar as pessoas a madureza, né? O pessoal da terceira idade ali, que passa o tempo todo
Ainda mais na pandemia agora, que, né, o pessoal está mais em casa, ainda não dá sua volta no mercado, não vai no calçadão lá o tempo todo. Então, o que faz? Passa o tempo todo no celular. E aí, como é que essas pessoas vão enfrentar, de repente, um grupo de alunos, o delegado, o professor, lá, uns voluntários, tentando explicar, faz a senha desse jeito, faz isso. Eles não vão se sentir ofendidos, porque a minha mãe vai se sentir ofendida, tenho certeza. Quando eu tento explicar para ela, às vezes ela quase quer sair correndo, ela até chorou uma vez que eu disse para ela, não entra desse jeito no computador, como se fosse, né, está muito vulnerável. Então, como que a universidade pode chegar no leigo, às vezes, para ajudar a prevenir, sendo que o leigo, às vezes, se acha o entendido. É como aqueles leigos que fazem comentários no Diário de Santa Maria sobre os crimes que acontecem, sabe? Que se acham os juristas, né? Sabe como é que é? Como é que a gente poderia fazer isso na extensão? Tu já participou de algum projeto do gênero? É uma esperança, assim, uma luz no fim do túnel, uma pergunta bem aberta para ver se tu teria alguma ideia. É assim que eu fecho esse nosso... né? Assim, Angelita, eu acho que a tua pergunta é bem importante, sabe por quê? E eu vou responder ela com um dito popular, né? Santo de casa não faz milagre. Quando a gente vai ensinar os nossos, a gente não convence, a gente não consegue penetrar, a gente não consegue incutir a ideia da necessidade de uma segurança digital, de uma segurança no ambiente virtual. Na medida em que a gente avança num projeto em que vem uma pessoa desconhecida, eu vou dizer por mim, né? Delegado, policial, o próprio estudante está trabalhando, mas, claro, tem que ser didático, né? Não tem como, porque o próprio vocabulário desse meio, ele é técnico, né? Ele é um vocabulário que foge do padrão dessas pessoas, dos idosos de uma maneira geral, e nem só dos idosos, né? De muitas pessoas, né? Porque a gente tem muita gente hoje navegando na internet, como eu falei antes, classe D, classe E, com pouca escolaridade, com pouco conhecimento, semi-alfabetizadas, mas que são um pouco intuitivas ali, vão navegando e vão se arriscando. Quer dizer, são pessoas, vamos dizer assim, vulneráveis nesse ambiente. Então, o que nós precisamos? Né? O que a gente precisa? Um projeto seria muito interessante, mas aí teria que ter projetos assim, pensando com públicos específicos. Um projeto para os idosos, um projeto para, entende? Porque aí nós conseguimos conscientizar e fazer tipo uma cartilha. Eu sou parceiro para questões desse sentido, né? Porque eu acho que a prevenção é a melhor solução. Correr atrás depois, investigar, é sempre difícil, é sempre trabalhoso e nem sempre é exitoso, né? Então, a gente precisa criar essa ideia. Na medida em que nós formos todos precavidos, todos prevenidos, a chance do criminoso ter êxito na sua empreitada, ela cai bastante. Então, nós temos que pensar nesse aspecto. Acho que a ideia, se precisar de alguém para auxiliar, eu sou parceiro. Qualquer questão de prevenção... Muito obrigada, Sandro. Então, agradeço muito a participação de todos.